O que acontece se você se dedicar 365 dias em apenas um objetivo específico? Cara, um ano se dedicando ao máximo, sem dar desculpa, sem distração, enfim. Eu tive uma experiência relativamente mais encurtada com isso, foi no período de 3 meses. E eu posso te falar que esses 3 meses que eu me dediquei a uma coisa em específico foram os melhores 3 meses da minha vida inteira. Os meses que eu mais evoluí meu físico, os meses em que eu tive a coragem para abordar minha namorada na rua, né? No caso, uma mulher na rua que hoje virou minha namorada, o amor da minha vida. E foram os meses também que eu mais cresci profissionalmente. Não necessariamente o mês que eu mais ganhei dinheiro, mas que eu cresci como profissional de forma grotesca. E virou uma bola de neve que hoje em dia eu já tenho uma condição financeira muito melhor, estou ganhando muito mais, justamente por causa daquele período de foco extremo, sem desculpa, sem distração que eu fiz comigo mesmo, que eu me desafiei. Então, se eu fosse te resumir aqui em 5 passos, eu separei 5 decisões, né? 5 caminhos que você precisa seguir, na verdade, cinco passos mesmo que seria. E o primeiro deles seria: eu tomei uma decisão de verdade. Cara, ao invés de tentar, na verdade, várias coisas ao mesmo tempo, eu me prometi, eu me comprometi comigo mesmo a fazer uma coisa em específico. Ou seja, ao invés de dizer sim para tudo, basicamente eu decidi dizer sim para apenas essa coisa e não para todo o resto, né? Então, quando você consegue tomar essa decisão, cara, é uma decisão importante, é uma decisão de verdade. Você entra numa fase, num estado. Você se transforma numa nova pessoa, de forma resumida, irmão. É uma coisa que você, se você tomar essa decisão de fato e viver o que eu tô te falando, você sempre vai, de alguma forma, querer voltar para aquela versão, que foi o meu caso. Então eu tive os melhores 3 meses da minha vida e constantemente eu tô em busca de voltar para aquela versão ou até melhorar a versão que eu passei naquela época. Então, esse seria o primeiro caminho. Tome uma decisão de verdade com você mesmo. Por você, pela sua família, pela sua namorada, pelo futuro que você quer ter. Enfim, tome uma decisão de verdade. Um segundo passo, uma dica, um conselho que eu tenho para você é esforço contínuo. Se você for para academia uma vez por semana, depois de um ano, basicamente você não vai ver nenhum resultado. Mas, e se você for todo santo dia por 365 dias? Mesmo nos dias que tá chovendo, mesmo nos dias que tá um calor, mesmo no dia que você tá cansado, que você tá sem vontade, enfim. O que acontece com você em um ano dedicado? E se você não consegue se enxergar em um ano, pensa em 3 meses. O que seria de você 3 meses focado, estudando para a área que você quer, todos os dias, cara, trabalhando ali para ganhar dinheiro, enfim, não sei. Mas entenda, de forma resumida, eu trouxe esse conselho para você entender que o esforço ele é contínuo. A vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Isso é uma frase clichê, mas acho que resume bem esse conselho. Ela é uma maratona gigantesca. Você tem que entender que você tem que tomar atitudes, você tem que sacrificar diariamente caso você queira melhorar algum aspecto da sua vida. Eu tô levando isso a sério, de fato, nos últimos meses. E, cara, no meu caso, a área que eu decidi tomar, né, que eu decidi focar, foi financeira. Eu decidi focar na área financeira por 3 meses e foram os meses que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. A primeira versão minha que eu fiz isso, que foi um período de 3 meses, eu foquei na minha saúde. Então foi a área. Não, perdão. Foi o período de tempo em que eu mais me senti seguro com o meu corpo, em que eu mais me senti confiante, tanto que eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida antes, que eu nunca tinha feito. Era abordar uma mulher na rua e essa mulher virou minha namorada, a gente já vai fazer um ano de namoro, e é a mulher da minha vida. Então, entenda que são esforços contínuos que você precisa tomar para você viver o melhor ano da sua vida, para você transformar a sua vida nesse período de um ano, tá? Um terceiro ponto aqui que eu queria abordar com você é que eu aprendi a gostar do desconforto. Ao invés de desanimar, ao invés de desistir quando aparece alguma dificuldade, quando aparece algum obstáculo,
algum desafio para mim, eu aprendi que todas as vezes que isso acontecesse, eu prometi isso para mim mesmo, que aparecesse algum desafio para mim, que eu estivesse passando por alguma dificuldade, eu entenderia que aquilo era uma lição, um aprendizado, meu irmão, um livramento, tudo menos pensar que aquilo era um fracasso. Vou te dar um exemplo aqui meu. Eu, é, eu tinha tomado uma decisão em que basicamente eu perdi, teoricamente, R$ 7.000 todos os meses. Eu perdi ali 2 parcerias que me traziam R$ 7.000 todos os meses. E ao invés de me desanimar com aquilo, meu irmão, a minha cabeça ficou a milhão durante um mês e meio, todo dia pensando em como é que eu podia ganhar mais dinheiro. E de fato, 2 meses depois dessa decisão, né, em que eu me coloquei numa zona de desconforto absurda, foram os meses que eu mais ganhei dinheiro. Eu aprendi que aquilo, de alguma forma, era uma lição. No meu caso, era eu entender que eu precisava mais. Eu precisava daquilo para forçar a minha mente a pensar em mais dinheiro, para pensar em como fazer mais dinheiro, porque eu estava muito confortável. Então, se fosse te dar um terceiro conselho, seria aprenda a gostar do desconforto. Um quarto conselho que eu posso te dar é que eu encontrei o meu grupo, eu encontrei a minha turma, encontrei meu bando. Cara, eu sempre me senti, de forma resumida, nos anos que eu tô no digital, assim, eu trabalho com a internet hoje, né? Mas eu sempre me senti o cara estranho aqui na minha cidade. Cara. Na minha cidade, na minha casa, eu sempre me senti o cara estranho e que ninguém entendia, cara. Ninguém entendia que eu queria empreender, que eu queria me priorizar enquanto todo mundo tava em festa, enquanto todo mundo tava indo pra balada, enquanto todo mundo tava bebendo, se divertindo. E eu sempre me senti estranho por causa disso, né? Porque na minha casa não é assim, no meu grupo de amigos aqui físico, né, não é assim. No futebol que eu vou, não é assim também. E eu me senti por muito tempo estranho. Me senti que eu era o cara estranho, cara, eu não me achava. E aí foi quando, inclusive até de forma digital, eu achei uma galera que tava na mesma frequência, inclusive tava mais animado que eu, tava fazendo mais coisa que eu. E ali foi o momento em que eu entendi que eu não tava sozinho, que eu não era estranho, cara. Não era estranho, saca? Claro que cada um tem seu objetivo de vida, então tem pessoa que quer viver essa vida de festa, que viva, mas você não é o estranho por buscar se desenvolver. Você precisa só achar um grupo de pessoas que tá ou mais motivado que você, ou que tá numa mesma frequência, fazendo mais que você, cara, buscando a mesma coisa que você, enfim. E em quinto lugar e último conselho que eu podia te dar, assim, sobre a minha história, que eu passei até então, né, que eu tô me desenvolvendo constantemente, é que eu me tornei, eu estou diariamente me tornando quem eu preciso ser. O que eu quero dizer com isso? Cara, pra você ser uma pessoa que ganha, que tem um corpo, por exemplo, tem um corpo muito pica, tem um shape absurdo, você precisa entender que você precisa se tornar uma pessoa que tem esse corpo mesmo antes de ter. O que eu quero dizer com isso? Conseguir dizer não para alimentos que são horrorosos, conseguir dizer não para sua mente que vai falar que você está cansado, que está chovendo, que não é para você treinar. Então você precisa fazer várias decisões e vários sacrifícios diariamente para você conseguir se tornar mesmo assim, tornar fisicamente aquela pessoa, né? Mas antes de se tornar fisicamente, tem que se tornar mentalmente quem você precisa ser, tá? Então, esses são os 5 conselhos que eu podia te dar. Tome uma decisão de verdade, entenda o conceito de esforço contínuo, aprenda a gostar do desconforto, encontre o seu grupo, o seu bando, a sua turma e se torne quem você precisa ser, tá? Para viver a vida que você quer viver. Esse é o meu conselho de hoje. Espero você no próximo vídeo. Valeu, falou, um abraço. Com Deus.